Oi, gente, voltei. Derrubei e voltei pra gente ver se melhora essa conexão. E vamos que vamos, porque o tempo não para. Vocês estão aí. Me digam se voltou o vídeo pra vocês. Sejam bem-vindas novamente. Tivemos um probleminha aí técnico que foge da minha esfera de poder. Mas. Legal, vocês estão aqui. Legal, legal. Oi. Sejam bem-vindas de volta. Então, vou retomar aqui o que eu tava falando. Tomara que agora a conexão fique melhor. Qualquer problema, vocês me avisem se estiver travando. E a gente vai dar um jeito. Mesmo que o Instagram lute contra, a gente vai continuar, porque a gente precisa começar 2021 mudando a nossa forma de educar, tá bom? Mudando a nossa maternidade e vencendo, gente, os desafios que a gente enfrenta. Às vezes eu fico me perguntando assim, nossa, pode ser que passe uma impressão de que tudo é perfeito aqui em casa, né? Mas não é, o meu filho é um ser humano pequenininho em desenvolvimento como o filho de vocês. É muito desafiador também. Mas a gente vai testando as estratégias, a gente vai fazendo o possível pra gente melhorar, né? Pra gente lidar com os comportamentos desafiadores e vencer, né, essas dificuldades e favorecer o desenvolvimento pleno da criança, porque a criança ela precisa se desenvolver plenamente, integralmente em todos os aspectos, né? Então, gente, olha, acho que bastante gente já voltou, eu vou retomar aqui então a frase, né, que eu li pra vocês, eu vou retomar então, porque tem gente que chegou agora nesse segundo momento, então é assim. É preciso coragem para criar uma criança. É também preciso coragem para ser uma criança. Isso mesmo, gente, as nossas crianças são muito corajosas. Essa frase da Jenny Nelson, tá? Ela tem aí livros que ela escreveu para dissipar a disciplina positiva. E talvez seja um termo novo para vocês, mas não é um termo novo na psicologia do desenvolvimento, tá? É um conhecimento muito recente, que vocês muito provavelmente estão ouvindo falar agora, mais sistematicamente, mas já é um conceito da psicologia já há muito tempo e baseado em estudos, tá, gente? Nada tirado da cartola ou do achismo. Tudo baseado em estudos e pesquisas científicas, tá bom? E por que é preciso coragem para ser uma criança? Então, assim, vamos começar entendendo, né? Por onde começar a educação positiva. Entendendo, gente, que não é só difícil a nossa maternidade. É difícil também ser criança. E a dificuldade da criança, ela não sabe administrar, porque ela está se desenvolvendo. E aí ela leva isso como um desafio pra gente. Então, vamos lá entender por que é difícil, né? Historicamente, a criança, salvo, pode deixar, vai ficar salvo, tá? Historicamente, a criança sempre foi vista como adulta. A gente tem expectativa que ela pense como adulto, que ela haja como adulto e que ela sinta como adulto. Quando a gente fala assim para criança, não põe o dedo na tomada, a gente está esperando que ela tenha uma ação de um adulto, que ela de fato tire o dedo da tomada. E daí eu vou perguntar algumas coisas para vocês pensarem sobre o ponto de vista da criança. A criança sabe o que é uma tomada? A criança sabe o que é um choque? A criança sabe a consequência de um choque? Não. Ela tá ali vendo aquele objeto tão legal que dá para enfiar o buraquinho e ela tá explorando. Ela está descobrindo o mundo em que ela vive. É claro que a gente não quer que a criança descubra o que é um choque botando um dedo na tomada. Mas essa expectativa que a gente tem, ela é uma expectativa falha. Porque a criança não vai agir como adulta, ela não vai tirar o dedo da tomada. Quanto menor a criança for, mais vezes você vai ter que dizer para ela, não coloca o dedo da tomada, não tira o dedo da tomada. Só que você vai perceber que isso não funciona. Porque o não também não faz sentido para a criança como faz pra gente. A gente já tem construída a noção do não, que o não significa um perigo. E a gente já sabe o que é um perigo, porque a gente vai construindo as nossas experiências, né, durante a nossa vida, e a gente entende que não significa, sinaliza algo perigoso ou errado. Mas o cérebro
ele só atinge a completa maturidade por volta dos 20, 25 anos de idade, né? Então, essa expectativa que a gente tem sobre a criança também é difícil para ela. Não é só difícil pra gente. Então, percebem? A gente tá querendo o tempo todo que a criança pense como a gente, que ela sinta como a gente, que ela haja como a gente. Mas isso não vai ser possível para uma criança que não tem ainda o seu cérebro totalmente desenvolvido, capaz de gerenciar as suas emoções. Esse é um ponto. A criança tem limitações físicas que muitas vezes não são compreendidas. Por exemplo, quando a criança está aprendendo a comer, ela não tem coordenação motora ainda fina que lhe permita comer sem fazer sujeira, sem derramar. Isso é uma limitação física, o corpo dela ainda está em desenvolvimento. Quando a criança aprende a tomar, quando ela vai tomar no copo, ela vai derrubar, ela vai fazer sujeira. Quando a criança quer pegar um objeto, às vezes a criança quer pegar um objeto pesado, que ela não tem força suficiente para pegar, às vezes ela quer pegar um objeto que está no alto, onde ela não alcança, ela acaba derrubando. E a nossa falta de compreensão sobre essa questão, sobre as limitações físicas da criança, acaba gerando um estresse, porque a gente acaba não entendendo que a criança não sujou porque ela não sabe comer direito. A criança ela não derrubou porque ela queria quebrar ou porque ela estava mal intencionada. Ela tem uma limitação física e a gente precisa compreender. Aí a gente vai fazer cobranças para criança de que, você sujou tudo aqui, olha o que você fez, você derrubou, você quebrou. E a gente vai trazer para a criança uma expectativa nossa e real, que não é possível para a criança. Então, assim, pensa na cabecinha dela, poxa, eu tô querendo comer sozinha, mas a mamãe tá brigando comigo porque eu tô derrubando. Eu quero tomar sozinho, mas a mamãe tá brigando comigo porque eu tô derrubando. Entendem? Então, muito do que a gente passa, do que a gente sente como desafio, está relacionado com a nossa forma de ver a criança, com a nossa visão sobre a infância, sobre o desenvolvimento infantil, sobre as habilidades da criança e até mesmo sobre o desenvolvimento físico e emocional dela. Bom, esse é um ponto. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Estão aí? Estão me ouvindo bem? Não tá travando mais? Me digam. Outra coisa que é difícil para criança. A criança não tem voz ativa. Muitas vezes ela não participa das tomadas de decisões. A gente está o tempo todo tomando decisão pela criança. E mesmo que a criança cresça, muitas vezes a gente acaba não se dando conta de que ela tem vontades próprias. E que ela traz essas vontades, ela muitas vezes expressa essas vontades de uma forma negativa. E aí a gente acaba vendo isso como um mau comportamento. Mas a criança tem necessidade de escolher, a criança tem necessidade de colocar para fora as suas vontades, os seus desejos. Isso não significa que a gente vai atender tudo que a criança quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Não é ser permissivo, não é ceder, mas é entender quais são as necessidades da criança. A gente decide pelo passeio que vai ser feito, a gente decide se vai ser num lugar fechado, se vai ser num lugar aberto. A gente tá levando a criança para passear, mas é a gente que decide onde é que ela vai, né, passear. E assim, a criança, ela já sabe onde é que ela gosta de estar, o que ela gosta de fazer, quais são as suas preferências, né? A gente tá o tempo todo tomando decisões sobre o que a criança vai vestir, né, sobre como ela vai fazer as coisas, e a gente não dá oportunidade para a criança falar, para a criança se expressar, para a criança colocar para fora a sua necessidade, o seu desejo, mesmo que às vezes naquele momento a gente não vai conseguir atender, mas essa é uma necessidade da criança. E aí eu falo para vocês, o que isso acaba gerando? Isso acaba gerando um estresse muito grande pra gente.
né, pra gente que é mãe. A criança, ela vai acabar trazendo aquela vontade dela de um jeito negativo. Ela vai acabar chamando a sua atenção com um mau comportamento, para dizer para você, não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto. Mas a sua visão, ou falta de visão e de compreensão sobre a necessidade da criança vai transformar aquele momento em um grande desafio, tá bom? Gente, tá aí fazendo sentido para vocês? O ponto de vista da criança, como é que a criança se sente, como é que ela sente as coisas, como é que ela percebe as necessidades que ela tem e como isso dificulta também para a vida dela, né? Como isso também é difícil para ela, né? Poxa, eu quero ir passear no parque, mas a minha mãe tá falando que eu vou passear no shopping, né? Então, assim, claro que criança vai gostar, eles vão onde a gente vai, mas eles também precisam ter o direito de escolha. Escolher é um direito e a criança precisa ter esse direito. A gente precisa entender que se um adulto precisa ser respeitado, a criança precisa também, talvez até mais, porque a gente tem juízo de valor, a gente tem senso, e a criança não tem nada disso. A gente tem capacidade de administrar as nossas emoções e a criança não tem. Ela está em fase de construção, ela é um ser em desenvolvimento. Então, por que é que a gente não vai respeitar uma criança? Entende? Então, mais um pouco aí de dificuldade do ponto de vista da criança. Além da criança não ter espaço para falar, né? A gente não se dá conta de que a criança tem um tempo de desenvolvimento. A criança, a gente tem uma expectativa muito grande de que ela faça as coisas no nosso tempo. E vocês vão ver que isso é real com o exemplo que eu vou dar. Quando a gente tem filho pequeno, qual é a primeira coisa que... Quer dizer, não a primeira exatamente, mas assim, uma das primeiras coisas que a gente faz, que sobrevém na nossa preocupação de mãe, é se a criança está falando no tempo certo, se a criança está andando no tempo certo, se a criança está desenvolvendo, né, as questões de linguagem, de apontar, porque não é só a linguagem, a fala, né? É também a expressão corporal, né? Porque a pediatra vai falando pra você, né? Olha, essa já é a fase de a criança apontar o que quer, de demonstrar o desejo. Então, nossa, será que meu filho já faz isso? Será que meu filho tá desfraldado no tempo certo, né? Deixa eu ver aqui na vizinha como é que tá a criança dela. Então, a gente coloca uma expectativa de desenvolvimento de acordo com o nosso tempo. É claro que existe uma média ali de quando é que a criança precisa desenvolver determinadas habilidades, mas é no tempo dela, né? Não só o desenvolvimento físico, mas também o desenvolvimento emocional e também a resolver os problemas do dia a dia, né? A gente, por exemplo, às vezes a gente não tem paciência quando a criança está se alimentando. Para algumas mães, o momento da alimentação se torna uma tortura, porque a gente quer que a criança almoce rápido, porque a comida vai esfriar, porque a gente precisa lavar a louça, porque a gente não tem tempo para perder. Vocês já se viram nessa situação? Não, filho, olha, deixa a mamãe te dar aqui, come rapidinho, porque senão a comida vai esfriar. Não, filho, come rapidinho aqui, porque a mamãe tem que lavar a louça. Come rapidinho aqui, porque a gente tem que sair. E aí a criança, ela não pode explorar a comida, ela não pode se deleitar. E a criança, ela aprende pelas experiências, né? Ela não pode pôr a mão na comida porque vai sujar roupa, porque vai dar trabalho pra mamãe limpar depois. E aí a gente vai criando essa expectativa de que a criança tem que fazer do nosso jeito, no nosso tempo. E aí a alimentação vai ficando chata, né? Nossa, eu não posso comer no meu tempo, eu não posso ver o que é esse alimento que eu nem conheço, eu não posso pegar na mão, eu não posso sentir a textura. Gente, assim, é claro que a criança não pensa isso, tá? Isso é a gente que pensa, mas eu tô falando assim, do ponto de vista da criança, se ela pudesse falar, se ela soubesse expressar, talvez ela falasse isso pra gente. Mamãe, mas deixa eu pôr a mão aqui, deixa eu ver qual que é esse alimento aqui, deixa eu experimentar, deixa eu ver qual que é a textura. Mas a gente tá sempre, o tempo todo, na correria, preocupado com o que vai fazer depois. A gente não tem esse tempo, a gente não respeita esse tempo da criança. E muitas vezes a criança não quer comer, gente. Ela não quer comer porque é chato comer. Porque não é legal. O legal é você manusear, é você sentir, é você testar. Isso é legal, porque isso é descoberta pra criança.
A criança, ela aprende em contato com o mundo, com as coisas, com os cheiros, com as cores, com as texturas, e aí ela vai construir as suas próprias experiências. Só que muitas vezes a gente não permite, porque a gente está olhando para a criança do nosso ponto de vista, do nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito. Isso faz sentido para vocês? Contem pra mim, gente. Vocês não podem esquecer de dar um coraçãozinho aí quando fala alguma coisa que vocês gostaram, porque daí o Instagram pega esses coraçõezinhos e fala: ah, isso aqui é importante, vou mandar pra mais pessoas. E aí vocês me ajudam, tá bom? Às vezes a gente fica aqui tão concentrado no conteúdo e a gente esquece de interagir, mas é muito importante pra mim que vocês interajam. E se vocês tiverem dúvidas e comentários e quiserem falar aí sobre a experiência de vocês, vão falando, que à medida que der eu vou lendo, vou comentando e a gente vai interagindo, tá bom? A criança muitas vezes é rotulada por falta de conhecimento sobre as fases de desenvolvimento, né? Quem tem criança um pouco maior sabe que a partir de 1 ano e meio, mais ou menos, até os 3 anos de idade, começa a fase das birras. Né? Só que vejam, gente, olha, com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7, 1 ano e 8, a criança não sabe falar. Ela sabe, muito provavelmente, ela fala poucas palavras. Existem crianças que falam muito com 1 ano e 6 meses, mas a grande maioria fala poucas palavras. A criança ainda não sabe se comunicar. A criança não sabe dizer o que ela sente, não sabe dizer o que ela precisa, muitas vezes, porque muitas vezes é uma necessidade. É fome, é calor, é necessidade de troca, um incômodo com a fralda. A criança não sabe se expressar, ela não sabe como te dizer isso. E aí a criança tem uma sobrecarga ali de estresse, de sentimentos, de emoções, e de repente ela explode, ela faz uma birra. E a gente vai rotular, a gente vai chamar a criança de birrenta. Ah, mas para de fazer birra, nossa, como você tá birrento, você chora por tudo, tudo você pede chorando. Mas se a criança não sabe falar, se a criança não sabe se expressar, como ela poderia te pedir ou sinalizar uma necessidade dela de outra forma? Como ela poderia demonstrar para você o que ela sente? Entende? Então, se a gente não sabe, se a gente não conhece o que é esperado para cada fase do desenvolvimento, muito provavelmente a gente vai rotular a criança. Ai, mas que mimimi, fala tudo chorando, pede tudo chorando, para tudo você faz birra. Mas a gente sabe que a birra é esperado para crianças entre 1 ano e 6 meses e 3 anos de idade, mais ou menos. Então, percebem assim como a nossa falta de conhecimento também dificulta a nossa maternidade e cria desafios que, na verdade, são esperados para o desenvolvimento. E que se a gente entendesse sobre isso, se a gente tivesse esse conhecimento e ferramentas para lidar com isso, muito provavelmente a gente ia conduzir a situação de uma outra forma. De uma forma que amenizasse esse sentimento de desafio e de frustração, tanto para a criança quanto para a mãe. Mas a gente fica ali, amarrada no que a gente acha, no nosso ponto de vista, nesse ponto de vista de olhar para a criança como adulto, de achar que ela é um mini adulto, que ela tem que pensar e sentir e fazer as coisas como a gente faz. O tempo da criança se alimentar não é o tempo de um adulto se alimentar. O tempo da criança tomar banho não é o tempo de adulto tomar banho. Né? Às vezes é uma dificuldade para a criança entrar no banheiro, mas aí quando a criança entra, ela não quer mais sair. Mas aí a gente fica, terminou a hora do banho, tem que sair, a mamãe tem que te trocar, a gente tem que dormir, a mamãe tem que lavar a louça, a mamãe tem que arrumar a casa, a mamãe tem que isso, a mamãe tem que aquilo, a mamãe tem que pôr roupa no varal. A criança, ela não tem noção da dimensão das nossas tarefas como mães, e a gente fica trazendo isso para a criança como se fosse um problema dela. Olha, você tá me atrapalhando de eu fazer as minhas coisas. Olha, você tá me atrapalhando de eu cumprir as minhas responsabilidades. Mas não é culpa da criança. A criança só está vivenciando experiências que vão ser fundamentais para o desenvolvimento pleno dela. Só que se a gente não muda esse nosso ponto de vista, essa nossa forma de olhar para a criança, a gente também não consegue lidar com os desafios. Porque a gente não vai pegar a criança e falar assim, olha, fica aqui bonitinho, come rapidinho, come limpinho, toma banho rapidinho, me obedece em tudo, aceita o que eu falo. A gente não vai fazer isso, os nossos filhos não são robôs. Os nossos filhos têm uma carga genética, isso é fato, todos nós carregamos carga genética do pai e da mãe, então a gente vai ter uma personalidade, um temperamento, às vezes mais para um lado de um, mais para um lado do outro, mas a gente também vai desenvolvendo
a nossa personalidade em contato com o outro, em contato com o meio, de acordo com as nossas experiências. Então, quanto mais experiências você puder oportunizar para o seu filho, melhor vai ser o desenvolvimento dele e menores vão ser os seus desafios de mãe. Gente, isso tá fazendo sentido para vocês? Olha, tá passando o tempo, eu tô aqui falando, mas eu já tô acabando. Algumas coisas que tornam também a infância difícil para criança, tá? Então, para quem tá chegando agora, a gente tá falando um pouco aqui do ponto de vista das crianças. Como é que a criança se sente quando a gente fala determinadas coisas, como a gente age, quando a gente age de determinadas maneiras? Como é que a criança se sente, tá? Então, é isso que a gente tá falando. E, gente, vocês também provavelmente vão concordar comigo, né? Que é difícil viver no mundo de pais cansados, estressados, preocupados e muito mais conectados com aparelhos eletrônicos do que com seus próprios filhos. Hoje a gente vive uma realidade que muitas mães trabalham fora. As mães têm pouco tempo com seus filhos e quando as mães estão em casa, elas estão preocupadas com as suas responsabilidades, com as suas tarefas. É muito provável que você chegue em casa e ao invés de você acolher o sentimento do seu filho, aquela ânsia de estar com você, aquela necessidade de conexão, de se conectar com você, de sentir o seu amor, ao invés de você acolher isso, de você abraçar, de conversar com seu filho, de ter um tempo com ele, deixar ele falar, ouvir o que ele tem para te dizer, o que ele tem para te contar, você chega já partindo para as coisas que tem que fazer. Porque você tá muito preocupada com as suas responsabilidades, mas você não tá se dando conta da necessidade de conexão que o seu filho tem. E eu sempre falo aqui pra vocês, eu vou falar hoje de novo. Na educação, a gente tem que fazer uma escolha. Aonde é que a gente vai centrar a nossa energia e gastar o nosso tempo? Você quer centrar a sua energia e gastar o seu tempo alimentando as necessidades do seu filho na infância, para que lá na frente ele seja um adulto saudável, autoconfiante, com autoestima elevada, ou você quer ficar o tempo todo correndo ali atrás dos problemas, tentando resolver o que vai pipocando, e você vai criando uma dependência do seu filho, uma rotina louca, uma coisa louca, que você se descontrola o tempo todo e que vai ser carregada por muitos anos da vida dele. Mariana, sinta-se abraçada, todos nós estamos muito tensos, a gente está vivendo um momento único na nossa existência, né? Na existência de muitas pessoas, acho que a gente pode dizer dos últimos 100 anos, vamos dizer assim, ou dos últimos 50 anos. Muito provavelmente a sua mãe não vivenciou um momento tão difícil como esse que você está vivenciando. Todas nós estamos muito tensas, as crianças estão muito tensas. Gente, a criança sem um relacionamento social é muito afetada emocionalmente, porque o relacionamento interpessoal, a socialização, ela é fundamental para o desenvolvimento da criança. Não é exatamente assim que funciona, mas só para vocês terem uma ideia, se a gente dividir uma maçã no meio, você pode considerar que metade a criança faz parte do desenvolvimento interno dela e a outra metade, a interação com o outro, a socialização que vai desenvolver a criança. Então, para a criança, é como se estivesse faltando uma metade dela, a interação social. Por mais que a criança interaja com os pais, com a família, mas veja, estamos tensos, estamos sobrecarregados, estamos sem tempo para as crianças, estamos com a conexão falha, a nossa conexão está falha com as crianças, por conta das demandas que a gente está tendo, né? E assim, parece que trabalhar de casa resolve todos os problemas. Não, gente, quando a gente trabalha em casa, a gente tem muito mais problemas, é muito mais desafiador trabalhar de casa, né? Então, todas nós estamos vivendo um momento muito difícil, as crianças também, tá? As crianças também estão vivendo. Então, assim, o que a gente precisa para esse momento é incorporar coisas que vão nos ajudar a entender o que a gente está sentindo e aliviar.
Então, assim, o que é que você pode fazer hoje para aliviar um pouco essa sua tensão? Vou dar um exemplo simples, tá? Não conheço a sua realidade, mas talvez hoje você possa não fazer um jantar completo, né? Talvez hoje você possa fazer um lanche, uma coisa simples que não vai te deixar na louça, lavando pia, que não vai te deixar preocupada com as coisas que você tem que fazer. Talvez hoje você possa fazer um lanche saudável com a sua família e aquele tempo que você fica lá na pia lavando louça, você possa sentar, você possa brincar com seu filho sem aparelho eletrônico, sem televisão, sem celular e dedicar o seu tempo para ele. Não sei se você está chegando aqui agora, Mariana, mas eu falo muito sobre o tempo de qualidade, dedicar o seu tempo de qualidade para ele e alimentar o tanquinho emocional dele. Lá no meu feed tem bastante postagem, tem bastante conteúdo sobre as necessidades da criança que fazem gerar um mau comportamento, né? Claro que se a criança está mal comportada, também está te gerando um nível muito alto de tensão. Então você pode ir lá no meu feed e aproveitar para ler essas postagens sobre o abastecimento emocional. E lá eu falo bastante sobre o tempo de qualidade, o que é o tempo de qualidade, como a gente oferta esse tempo de qualidade, por que ele é importante para a criança e por que a gente tem que fazer sempre, tá bom? Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Me digam. A gente vai ter novidades nessa live. Hoje eu vou contar 2 novidades para vocês, já eu conto para vocês, eu já tinha antecipado que vai ter essas novidades, eu vou contar para vocês porque são coisas novas para 2021, eu espero que vocês gostem, claro. E eu vou seguir aqui então com o conteúdo para logo eu poder liberar as novidades para vocês. Fiquem aí, aguentem mais um pouquinho porque eu acho que vocês vão gostar dessa novidade, tá bom? E por que a coragem para criar e educar uma criança? A gente tava falando então do ponto de vista da criança, né? E assim, por que pra gente é tão difícil como mãe? Primeiro, a gente precisa aceitar, entender que os nossos filhos são como eles são. Não como a gente gostaria que eles fossem. A gente precisa quebrar essa crença de filho perfeito. Nenhum filho é perfeito. Não existe filho que não, em algum momento não esteja mal comportada. Não existe filho que em algum momento não faça uma birra. Não existe filho que obedeça o tempo todo. Não existe filho perfeito. E a gente precisa se desfazer disso, a gente precisa entender que a criança, ela tem uma carga genética, que tem coisas na criança que não vão mudar, porque ela nasceu com aquilo ali. Então, se o seu filho é questionador, se o seu filho é falante, né, tem tantas coisas que às vezes a gente olha e fala, ai, nossa, mas fala tanto, ai, nossa, mas pergunta tanto. A gente precisa olhar um pouco mais para isso, de um ponto de vista mais saudável e positivo para o desenvolvimento da criança. Então, pra gente, às vezes é um desafio olhar para o nosso filho e dizer, ele não é perfeito, mas eu preciso aceitar o meu filho como ele é. Eu preciso amá-lo incondicionalmente, eu preciso amá-lo em qualquer circunstância, de qualquer forma, independente do que ele faça. Não só quando ele me atende, não só quando ele me obedece, não só quando ele tá bonzinho, mas justamente quando ele não está, porque quando ele não está, é quando ele mais precisa de você, é quando ele mais precisa de conexão com você. Tá? Então, a gente precisa aceitar as crianças como elas são. A gente precisa também estar aberto para conhecer a infância, para aprender sobre a infância. Mãe não vem com manual. E aí, quando a gente começa, né, a ter os desafios da maternidade, a gente vai dar um Google, porque a gente precisa aprender. A gente precisa aprender sobre amamentação, a gente precisa aprender sobre todas as outras coisas, né, sobre o desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa estar aberto e entender o que faz parte do desenvolvimento da criança, o que é esperado em cada fase da criança, para que a gente saiba lidar com elas, porque os desafios não vão parar nunca. E quando você aprende, quando melhora uma coisa, você aprende uma coisa, melhora, daí já vem ali outra coisa, outra fase, porque é muito rápido, passa muito rápido. Né? E a gente precisa aprender a lidar com esses desafios. Então, a gente precisa entender sobre o desenvolvimento das crianças, tá?
E volto a falar de novo, né? Pra gente é muito difícil como mãe respeitar o tempo, respeitar as limitações e ter paciência para que a criança se desenvolva no seu tempo, no seu próprio tempo. A criança tem um tempo de desenvolvimento, às vezes vai demorar bastante para ela conseguir comer sem fazer sujeira, às vezes vai demorar bastante para a criança entender que o banho é preciso, para ela ser mais colaborativa, tá? Pode ser que demore um pouco, mas vai acontecer, porque a criança vai atingir aquela competência, né? Se você der oportunidade para ela, né, ir treinando essa habilidade, daqui a um pouco ela tá competente, ela come muito bem, né? Então passa muito rápido. Então assim, a gente não precisa ter paciência no sentido, quando a gente fala paciência, a gente não é assim, ó, ai, nossa, eu sou uma mãe zen, super zen. Ninguém é super zen, gente. A gente tem os nossos sentimentos, né? Mas quando a gente muda a chavinha aqui dentro da nossa mente de que é uma fase e vai passar, e eu preciso tratar, né, essa fase, eu preciso dar um tratamento, como é um tratamento, né, sei lá, homeopático, de doses em doses, essa nossa paciência, ela vai sendo construída, e essa sensação de que a gente não dá conta, de que a gente não tem paciência, ela vai sendo amenizada. Tá? Então não é assim, eu preciso ficar mais zen. Você não precisa ficar mais zen. É claro que você precisa ter mais calma, mais controle, mais equilíbrio, mas você precisa alimentar a sua consciência de que é uma fase, de que vai passar e de que você vai construir conhecimentos para lidar com esse momento difícil, com esse desafio. Talvez daqui 6 meses o desafio já seja outro. Entende? E aí você vai estar constantemente precisando entender e compreender as fases da criança, do desenvolvimento, como ela age, o que está por trás dos comportamentos dela, para ir lidando com esses comportamentos, né? E não só ficar zen, porque você não vai ficar super zen a vida inteira, né? Mas a gente precisa ter consciência. Essa paciência, ela está relacionada com a consciência. A gente precisa ter consciência do que está acontecendo com o nosso filho naquele momento e do que ele precisa. Porque quando a gente tiver a ferramenta para ir direcionando, apertando o parafuso, e vai melhorando, entende? Então, é uma tendência. A criança, ela vai tendo tendência a melhorar o comportamento, né? Então, assim, a gente precisa dar um tempo aí de respiro para a criança, para esse desenvolvimento acontecer. E às vezes a gente não consegue dar esse tempo, porque a gente tem tanta expectativa, a gente tá tão focada na nossa forma de ver, de lidar, de pensar, de agir, que a gente quer uma resposta rápida. Mas a criança não, ela precisa desse tempo. E aí a gente precisa ter o tempo que a criança precisa, entendem? Bom, gente, tá fazendo sentido para vocês? Estamos já evoluindo aqui, daqui um pouco tem novidades, o tempo passa muito rápido também e tem muita coisa para falar, muito conteúdo, mas a gente vai continuar fazendo lives sempre às quartas-feiras, às 11 horas. As lives ficam gravadas no meu IGTV, então quem não conseguiu assistir online ou precisou parar em algum momento, pode ir lá assistir de novo, tá bom? E então vamos aqui, né? E assim, por que a educação é tão importante? A educação, né? A educação como um todo. Primeiro, porque os pais têm o papel de apoiar o desenvolvimento, a educação e a socialização da criança. Suprir as necessidades físicas dela, né? Que são as mais fáceis da gente identificar. Possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem, estimular a criança e dar o suporte emocional que ela precisa, dar a orientação moral, passar os nossos valores, os nossos princípios e favorecer o desenvolvimento da resiliência e da autoestima. Quando a gente favorece o desenvolvimento da resiliência já na infância, o que isso significa? Que a criança tende a se tornar um adulto que consegue lidar e resolver os problemas. Daí eu vou voltar lá atrás para vocês e falar assim, a gente tá o tempo todo tomando decisões pela criança. A gente não dá oportunidade para a criança resolver os problemas, né? Às vezes quando, sei lá, um brinquedo quebrou, a gente vai lá e a gente resolve. A gente não dá oportunidade a gente não pergunta e não dá oportunidade da criança resolver aquele problema. Filho, como é que você pode consertar esse brinquedo? Será que tem conserto? O que você pode fazer para continuar usando? A gente não estimula essa
resolução de problemas nas crianças. E quando, na vida, tá, gente? Tô falando no futuro. E quando ela se tornar adulta e ela tiver que resolver um problema, ela vai ser dependente de você ou de outro alguém. Ela vai precisar de um apoio, porque ela não desenvolveu a resiliência, a capacidade de resolver os problemas. Porque sempre tinha lá na infância alguém resolvendo por ela. Então, o que acontece lá na infância não fica só na infância. O que acontece na infância a gente leva para a vida. As habilidades que a gente vai ajudar os nossos filhos a construir são as habilidades que eles vão levar para a vida. Então a gente precisa sair desse lugar comum, né, de achar que a gente tem que sempre resolver tudo, que a gente tem que sempre fazer tudo pelos nossos filhos e deixar que eles façam no tempo deles, do jeito deles, o que eles já são capazes de fazer. Aí a gente vai alimentar a autoestima, o senso de capacidade, a criança vai se sentir importante, a criança vai se sentir útil. A criança precisa se sentir útil, né? Tem crianças de 2, 3 anos de idade que ela não tem utilidade, digamos, dentro de casa. Ela não pode fazer nada, tudo é a mãe que faz. É claro que a criança de 3 anos não vai fazer as coisas com perfeição, mas para que ela desenvolva o senso de capacidade e autoestima dela, é preciso que ela faça da maneira dela e que você respeite e entenda isso. Que ela não vai fazer bem feito hoje, mas amanhã, quando ela desenvolver a habilidade, ela vai se tornar competente para desenvolver de uma forma melhor. Tá bom? Então, às vezes a gente não quer que a criança guarde a roupa, pegue a roupa, guarde os sapatos, porque a criança não vai fazer bonita, a criança não vai fazer bem feita, a criança não vai fazer do jeito que a gente gosta, e daí você vai ter que ir lá e vai ter que refazer tudo de novo, e isso vai te dar muito mais trabalho do que deixar o seu filho fazer. Só que se você não deixar o seu filho fazer, ele não vai desenvolver uma habilidade que é fundamental para ele desenvolver uma competência. E lá no futuro, quando seu filho estiver grande, você vai falar: ah, mas meu filho não me ajuda em nada, meu filho não faz nada em casa. E daí eu vou te perguntar, quando é que você deu oportunidade para ele fazer do jeito dele, no tempo dele? Uma reflexão que fica, tá bom? Quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindas. A gente tá falando aqui como é que a gente pode começar a educação positiva, como é que a gente muda o nosso olhar sobre a infância, sobre o desenvolvimento infantil e como é que a gente começa a construir uma relação mais saudável, de uma forma mais positiva, mudando o nosso ponto de vista, saindo dessa nossa zona, digamos, dessa nossa zona de conforto, né? Dessa forma que a gente lida, que a gente se comunica, que a gente enxerga a criança, que a gente cria expectativas sobre a criança. Mais do que nunca, né, num mundo tão moderno e de tantas possibilidades, a gente precisa dar espaço para as crianças dialogarem, para as crianças expressarem o que sentem, para as crianças se colocarem, encontrarem o seu lugar no mundo, né? Porque a gente quer encontrar o nosso lugar no mundo. Todos nós queremos o nosso espaço na família, o nosso espaço no relacionamento, o nosso espaço no nosso local de trabalho, entre os nossos grupos de amigos, né? Que a gente pode ter mais de um. A gente quer o nosso lugar, a gente quer desenvolver esse senso de pertencimento e a criança precisa desenvolver esse senso de pertencimento, mas a criança só vai, né, desenvolver esse senso, se sentir capaz, se sentir útil, desenvolver habilidades que ela vai levar para a vida inteira, se hoje a gente entender quais são as necessidades, o que está por trás, às vezes, do mau comportamento ou do comportamento negativo da criança, e a gente aprender estratégias para agir em cada uma dessas situações e não transformar tudo em um dilema, em uma coisa muito difícil, ou rotulando a criança que ela tem muitas dificuldades, que ela não consegue fazer nada sozinha, que ela é muito lenta, que ela é muito vagarosa, que ela não consegue fazer, que ela faz e faz errado. Deixar tudo isso para trás e olhar para a criança como um ser em desenvolvimento, que não tem ainda as mesmas capacidades, habilidades e competências que nós temos. Aliás, capacidade ela tem, né? Mas ela não tem desenvolvido ainda habilidades e competências, e somos nós, pais, que somos responsáveis por ajudá-las a desenvolver isso, tá bom? Então, assim, que mais, gente, aqui? E por que, né, que eu tava falando da importância da educação, né? Então, assim, as oportunidades que a gente cria na infância,
as oportunidades que a gente cria vai permitir que a criança descubra o mundo à sua volta. Vai permitir que as crianças construam valores, princípios, regras, que ela internalize os comportamentos de convivência social e vai se desenvolver física e psicologicamente, né? E tudo que a gente decide sobre a criança hoje, as decisões que a gente toma sobre como agir com a criança, como se comunicar, como fazer, vai interferir no desenvolvimento dela hoje, vai moldar o futuro. Então, assim, hoje a gente está aqui educando, a gente está criando, mas a gente está modelando o futuro. A nossa decisão de dar a comida na boca do nosso filho, a nossa decisão de colocar o sapato, a nossa decisão de colocar a roupa quando a criança já é capaz de fazer isso, a nossa decisão de dar banho sempre na criança, né? Tem criança de 6, 7, 8 anos de idade que é o pai, a mãe que dá banho, né? Todas essas decisões que a gente toma no dia a dia podem hoje parecer pequenas, mas elas são extremamente relevantes e importantes para o futuro das crianças. Para desenvolver independência, para desenvolver autonomia, para desenvolver a capacidade dela de se comunicar, de dialogar. Então, a gente está decidindo aqui hoje, mas a gente está semeando a colheita do futuro. Entendem? E assim, às vezes a gente toma uma decisão de ter, não, eu vou educar da forma como eu fui educada, não, eu vou dar palmada porque aprende, né? Mas o que é que você está ensinando para o seu filho quando você faz isso? Você está ensinando, muito provavelmente ele está entendendo que mesmo quando você tem alguém que te ama, é normal bater, é normal apanhar, mesmo quando se tem amor. Então a criança ela pode estar construindo uma ideia, uma concepção de aceitabilidade da violência, né? E lá no futuro ela pode se tornar uma pessoa, não é que vai, mas pode muito provavelmente se tornar uma pessoa que acha que se ela está, por exemplo, num relacionamento abusivo, é normal, porque ele me ama, mas ele me bate, mas tudo bem, meu pai me amava e me batia, minha mãe me amava e me batia, tudo bem, não tem problema, vai passar, uma hora passa, porque uma hora você vai deixar de bater no seu filho. Entende? Então, gente, é muito mais profundo do que, às vezes, o que a gente percebe no dia a dia, né? Ou então, o seu filho vai ser, né? O seu filho pode se tornar aquela pessoa que vai querer resolver tudo ali na base do grito, né? Na base da mão. E a gente sabe que não é assim que a gente resolve os problemas. Só que se a gente não tá mostrando isso pra eles, como é que se faz na prática, dificilmente eles vão desenvolver habilidades para agir diferente, para fazer diferente. Porque os nossos filhos estão aprendendo com o que a gente está fazendo. A gente decide fazer uma coisa ou outra. A gente tem poder de decisão sobre as nossas escolhas. E às vezes a gente está escolhendo um caminho que não está permitindo a criança desenvolver as suas capacidades. Entendem? Mas para que ela seja um adulto com boa autoestima, consciente de si, autônomo, independente, é fundamental que você decida hoje ajudar o seu filho a desenvolver essas habilidades, tá bom? Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa live e vou fazer uma síntese aqui para responder a pergunta: por onde podemos começar a aplicar a educação positiva? Primeiro, olhando para dentro da gente. Qual é a nossa concepção de educação? O que é que a gente quer para os nossos filhos? Como é que a gente está lidando com eles? O que é que a gente está pensando sobre a infância deles? O que é que a gente está carregando da nossa infância, do que a gente aprendeu sobre educação e transmitindo para os nossos filhos? É isso mesmo que você quer? Às vezes a gente vê assim tantos adultos, né, frustrados. E eu trouxe até um dado aqui que eu queria passar para vocês, que é assim, é comprovado, tá, gente? Isso aqui é informação científica, tá? A gente vê muitas pessoas frustradas, tá? E a frustração tende a desenvolver ansiedade, depressão, isolamento, irritabilidade, sentimento de farda e uso de substâncias psicoativas, drogas, né? E esses sintomas, eles coincidem com o sintoma de suicídio. Pasmem. Os sintomas, né, o que aparece em razão da frustração,
o isolamento, a falta de diálogo, né? A criança não pôde falar lá na infância, ela se torna um adolescente isolado socialmente, se tranca no quarto, não quer conversar com o pai, não quer conversar com a mãe, não quer dialogar com a família, não quer falar dos seus problemas porque nunca teve oportunidade de falar lá na infância, tá? De falar o que sente. Não foi educado emocionalmente. Então, esse comportamento ele vai levar para a vida. E esses sentimentos que vão surgindo em razão da frustração, se vocês forem olhar dados, eles batem com sintomas das pessoas que acabam por se suicidar. E o suicídio, gente, é a terceira causa de morte no mundo. E aqui no Brasil, é a segunda no mundo todo. E a terceira aqui nos países de baixa renda, de baixa e média renda, tá? Então, é um dado muito importante. Para cada 4 pessoas que se suicidam, 3 são homens. Gente, olha só a conexão com a infância. Existem pesquisas que mostram que os pais têm mais dificuldade de falar sobre sentimentos e emoções com os filhos, com homens, do que com mulheres. Mulheres são mais educadas emocionalmente, né? Tem assim, digamos, mais a mãe tem mais aquela afinidade de falar, de conversar do que o pai. E o que acontece? A menina se desenvolve melhor emocionalmente, mas os homens são os que mais se suicidam. Percebem, gente? Então, assim, é muito sério. O que a gente tá falando aqui de infância, a gente tá falando em consequências que podem se tornar gravíssimas. Tá? Então a gente precisa começar por aí, entendendo a mãe que você deseja ser, quem é que você quer ser para o seu filho, que lembranças você quer que ele tenha de você e que adulto você quer que ele seja, o que você quer que ele desenvolva agora para se tornar um adulto feliz. E não um adulto frustrado. E claro, cheio de outras competências e características que eu já tenho falado aqui bastante pra vocês, tá bom? Vocês estão gostando da live, gente? Me contem, mandem aí um curtir, deixem um curtir pra mim. Ai, que bom que vocês estão gostando. Pra quem chegou depois, né, pegou no finalzinho, vai poder assistir, porque a live vai ficar gravada, tá bom? E então, só pra finalizar, né, a gente tem que começar pela gente, por dentro, né, olhando pra gente, aprendendo sobre a infância, sobre o desenvolvimento infantil, sobre as fases do desenvolvimento e escolhendo um caminho pra seguir. E aí eu quero deixar uma frase pra vocês, assim, talvez vocês já tenham ouvido bastante, mas eu vou repetir, né? É um pouco assim, coach, mas gente, assim, pra mim faz muito sentido, tá? Sabem a história da Alice no País das Maravilhas? A Alice perguntou pro gato, né? Pra onde vai essa estrada? E o gato respondeu, pra onde você quer ir? Ela disse, não sei, eu estou perdida. Aí o gato disse, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. E a pergunta que eu quero deixar nessa live pra você você sabe pra onde está caminhando a educação do seu filho? Gente, a gente precisa ter clareza disso, tá? A gente precisa ter clareza. Consciência. Professora, minha coleguinha aqui, né, de profissão, é surpreendente, mas as mulheres tentam mais suicídio, mas de fato quem atinge o suicídio é homem, tá bom? Eu também amo essa frase, eu acho que ela faz muito sentido e a gente precisa encontrar um sentido para a educação dos nossos filhos, porque a nossa tendência é ouvir conselhos, palpites e não saber para onde ir. Eu vou fazer isso porque fulana falou, não, mas agora eu vou testar aquilo. E a gente acaba não construindo a nossa concepção, só que o filho é nosso, é a gente que vai ter que lidar com ele no futuro e é a gente que vai ter que ver lá no futuro se a gente criou um filho para o sucesso ou se a gente criou um filho para o fracasso. Exatamente, nem o GPS é capaz de levar você, né? Então, gente, vamos encontrar um caminho, vamos encontrar um rumo, vamos cuidar da educação das crianças hoje, porque isso vai ser fundamental para o futuro delas. E bora para as novidades! Quem tá esperando as novidades, gente?
Eu tô super ansiosa pra contar pra vocês, já faz um tempo que eu tô pensando nisso. Muita gente que tá aqui já me conhece de bastante tempo, mas algumas pessoas são novas aqui e daí eu queria contar assim pra vocês bem rapidinho que vocês, eu fui professora, né, por muitos anos, vocês talvez saibam que eu sou pedagoga de formação, que eu fui professora por muitos anos. E parei, deixei a sala de aula em 2016 porque eu queria fazer uma transição de carreira, né? Mas aí, gente, nossa, a gente quer uma coisa, mas aí acontece um monte de outras. Chegou meu filho, e aí eu pude me dedicar pra cuidar do meu filho, e fui fazendo outras coisas, né? E tive, assim, a oportunidade de trabalhar com livros didáticos, de construir conteúdo para livros didáticos, uma tarefa assim que eu amo, que eu sou apaixonada. Mas aí veio a pandemia, né? E a pandemia assim trouxe ardentemente um desejo muito forte que eu sempre tive, que era levar essa minha mensagem de educação para mais pais. E aí eu comecei a compartilhar as dicas, né, aqui no meu perfil e coisa e tal, e as pessoas foram gostando. Mas eu decidi tornar isso um propósito profissional também e não só dicas maternas, né? Porque eu tenho um propósito muito maior. E aí, então, eu decidi fazer duas coisas. Obrigada, Darlete! Eu decidi fazer duas coisas. Primeiro, tomar consciência do meu processo e entender e aceitar que hoje eu quero trabalhar com isso. Eu me vejo nesse papel e esse papel aqui para mim é muito especial, de levar essa minha mensagem de educação para mais mães, para o mundo, porque agora a internet possibilita a gente levar para o mundo. E aí, gente, eu decidi fazer uma transição de perfil, tá bom? Eu vou passar a utilizar um novo perfil e eu quero divulgar aqui para vocês, tá bom? Então, esse perfil vai se chamar evbernardi.educa. Esse aqui que eu tô usando, eu tive que mudar ele pra Evelise Bernardi, né? Vocês já devem ter percebido que eu mudei faz uns dias. Mas antes era EV Bernardi, tá? Então vai ficar assim, ó. evbernardi.educa. E eu quero convidar vocês pra me seguirem nesse perfil com esse propósito, com essa linda missão de levar a minha missão pra mais mães. Eu quero fazer esse pedido, que se vocês já curtiram o meu conteúdo, já se identificaram com a minha forma de educar e de transmitir essa coisa da educação positiva, esses conceitos, quero convidar vocês para seguirem esse novo perfil, para estarem lá comigo, me ajudando nessa empreitada, porque vai ser muito significativo para mim. Eu vou divulgar no feed, eu vou divulgar nos stories, então vocês não vão perder a oportunidade de ir para esse perfil. E tem mais uma coisa, mais uma novidade. Vamos lá seguir, pessoal. E aí eu quero também contar pra vocês que eu criei um outro conteúdo, porque, gente, assim, ó, não dá pra postar tudo no feed, não dá pra falar tudo nos stories, não dá pra falar tudo na live. Eu já tô com medo de o Instagram me derrubar, porque eu já tô aqui há muito tempo. A sorte é que caiu e daí eu voltei, então a gente tem mais uns minutinhos. Então, assim, eu criei um canal no Telegram. Eu criei um canal para compartilhar com vocês, com um pouco mais de profundidade, fundamentos da disciplina positiva, da educação positiva e também para dar dicas, porque, gente, quando eu tô criando conteúdo, assim, vem um turbilhão de coisas, muita coisa, e não dá para escrever tudo, os caracteres lá dos posts são limitados, e, gente, gravar muitos stories fica muito chato. Assim, nem todo mundo ouve, né? E eu quero dar uma oportunidade para vocês de aproveitarem esse conteúdo que eu tenho aqui dentro de mim, mas que eu não consigo colocar tudo em vídeo, tudo em stories, tudo no feed. Então eu criei um canal no Telegram para mandar em áudio para vocês, que vai facilitar muito, porque lá no Telegram você pode acessar o áudio e deixar o seu celular no stand-by, continuar o que você tá fazendo, né? Você não precisa parar lá, igual no WhatsApp, ficar lá olhando, né? Para não fechar a tela e parar o áudio. Então, assim, é muito mais fácil, prático pro dia a dia de mãe e pode virar uma comunidade grande, porque lá tem mais espaço para todo mundo e eu quero receber vocês lá no meu canal do Telegram. Eu vou disponibilizar o link do Telegram no meu novo perfil, tá bom? Então, lá no meu novo perfil, quando você entrar no meu novo perfil, você vai ver lá toda a descrição, a minha fotinho. E aí vai ter lá o link azul, o link da bio, e lá vai estar o link para o canal do Telegram.
Então, gente, assim, a gente vai ficar mais próxima, a gente vai ter mais conteúdo, a gente vai ter mais dica. E eu quero ajudar vocês a perceberem que, gente, existe um caminho possível. Existe um caminho, não é perfeito, tá, gente? Não é um caminho que vai funcionar sempre o tempo todo, mas existe um caminho possível. Existe um caminho positivo. Existe um caminho que pode diminuir os nossos desafios no dia a dia, ajudar a gente a se tornar mães mais centradas, mães assim, mais conscientes, não vou falar nem pacientes, mas mais conscientes do nosso papel, de como a gente agir e também ferramentas que vão ajudar a gente ali no dia a dia a resolver a situação. Então, quando meu filho tá fazendo uma birra, quando ele não me ouve, quando eu falo não e ele faz. Então, vamos lá, gente, vamos pro Telegram, vamos conversar sobre essas coisas, são coisas que estão tão presentes no nosso dia a dia. Mas às vezes a gente não tem tempo de falar, de conversar, de compartilhar. Então, vamos lá, vamos pro meu novo perfil, gente. Tô assumindo daqui pra frente como uma responsabilidade profissional. E lá no canal do Telegram a gente vai poder se aprofundar mais nesse tema. Então, assim, chamem também aí outras mamães conhecidas de vocês no meu novo perfil pra conhecerem, porque vai ter muito conteúdo bom, eu posso garantir pra vocês. Tá bom? Eu tô dando, assim, a minha palavra de profissional, a minha palavra de mãe, de que vai ser bom e que vai ajudar você a sair desse momento, talvez muito difícil que você esteja passando agora, tá bom? Então, olha, eu vou deixar nos stories, eu vou deixar no feed o meu novo perfil pra você seguir, pra você não perder os conteúdos, tá bom? E também vou deixar o link do Telegram, tá bom? Gente, olha, muito obrigada pela companhia. Assim, eu queria falar mais, na verdade, mas o tempo é curto. Tinha aqui muito conteúdo, mas eu posso levar um pouco mais disso lá pro Instagram também, tá bom? Para ajudar vocês nessa jornada, nessa caminhada que não é fácil, que eu sinto, que eu passo todos os dias, mas que eu estou trazendo o meu conhecimento, a minha prática, a minha vivência com crianças pequenas, né? Para a minha vivência com meu filho, como professora também, né? O que eu sentia falta ali nas crianças de 6, 7 anos, eu tinha percepções do que faltava, do que elas precisavam para se desenvolverem melhor, para terem um melhor rendimento escolar. E eu tô trazendo tudo isso para vocês, para mostrar para vocês que a infância é o momento em que vale a pena a gente investir. Tá bom? Eu que agradeço, muito obrigada, imagina, é um prazer enorme estar aqui, conversar com vocês, né, ter a companhia de vocês. Muito obrigada, não esqueçam de deixar aí o curtir e depois que estiver lá no meu IGTV, vocês podem marcar outras mães que vocês conhecem, porque eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar outras mamães, tá bom? Então, gente, tô esperando vocês no perfil novo, tá bom? Tô esperando vocês no Telegram, a gente vai conversar muito ainda e depois vocês vão me contar o que é que tá mudando no dia a dia de vocês. Olha, um beijão, muito obrigada e a gente se vê no meu novo perfil, evbernardi.educa, tá bom? Tchau e até a semana que vem!